O atraso de obra pode aumentar até 10% no custo da sua construção e esse custo não é benfeitorias embutidas aí na sua obra. O atraso de obra é um dos principais fatores que tiram a paz de quem vai construir. E além daquilo que já se vê, né, que é uma obra atrasada, não entregue no prazo, isso aí traz outros fatores que talvez você nem imagina, né? Principalmente aumento no custo da sua construção. Bom, e esses aumentos eles são ocasionados por alguns fatores. O primeiro deles, pelo custo indireto, ou seja, nós temos aqueles custos que dependem do tempo de obra, como por exemplo, o aluguel de um andaime, o aluguel de uma betoneira, o aluguel de um container, se você paga um acompanhamento, então um engenheiro que vai acompanhar. Então, esses custos indiretos vão trazer para você um aumento aí no orçamento da obra e você vai acabar saindo no prejuízo. Um outro detalhe, nós temos reajustes contratuais. Algumas pessoas colocam prazo para orçamentos, ou seja, se lá no início da sua obra você cotou um gesso, por exemplo, que vai ser feito no final, ou uma pintura, se você passar daquele momento em que ele te passou o orçamento, né, ele vai, com facilidade, ele vai te pedir um reajuste e você vai ter que arcar com isso e, obviamente, que seu orçamento de novo vai ser estourado. Tá? Um outro detalhe, para quem faz construção financiada, são os juros de obra. Então, quanto mais você demora para pagar, quanto mais você demora para construir e conseguir o seu habite, os juros de obra ele vai correndo e você vai pagando aquilo e aquela prestação, infelizmente, não é abatida no final do seu financiamento. Tá? E nós temos também aumento de preço de material, ou seja, quando é feito um orçamento, se tem um período para que aquele material seja comprado. Se começa a passar, nós temos aumentos. Né? Por exemplo, agora a gente está passando por um período de muito aumento de material. Tá? E obras atrasadas vão trazer essas dificuldades. Eu listei para você 5 causas que fazem com que as obras atrasem e talvez você nem imagine que seja elas, tá? Mas antes disso, não deixe aí de se inscrever no meu canal se você quer construir sem dor de cabeça ou com pequenas dores de cabeça, mas tudo sob controle. Esse é o canal de quem quer construir a sua casa e não ficar surtado. Mas bora lá. Então, primeira causa, tá, que faz as obras atrasarem: falta de definição nos projetos. Vamos lá. Nós podemos separar a nossa obra em 2 grandes etapas, né? Então, fase cinza e fase de acabamento. Fase cinza, vamos dizer que é toda a construção e a sua casa vai ficar cinza, né? Por isso que chama isso fase cinza. É até o reboco, cobertura, tá? Toda a parte de infraestrutura. Então, isso é a nossa fase cinza, tá? Então, as definições de tudo que é necessário para a fase cinza deve ser feito em projeto, antes da obra iniciar, tá? Depois que a obra inicia, tudo você vai ter que ficar correndo atrás e isso aí vai atrasando a obra, tá? Ou você precisa de retrabalho, enfim, é um problema, tá? Então, fase cinza. Tudo que for da fase cinza você define em projeto antes de começar a obra. Acabamento. Acabamento é necessário definir os acabamentos até finalizar a fase cinza. Ou seja, quando você finalizar a fase cinza, tudo que for relacionado a acabamento, a móvel, enfim, a tudo que vem depois, pintura, esquadrias, tudo isso deve ser definido nesse momento. Tá? Não dá para deixar para definir durante, ou chegou agora a hora de colocar ali a minha pedra. Então, não, tem que estar definido antes. Tá? Então, essa é a regra de ouro que eu poderia passar para vocês aí do nosso planejamento, né? Da nossa definição de projeto. A segunda causa é a falta de planejamento financeiro. Isso é terrível, tá? Então, a primeira coisa que eu vou te falar assim, não construa aquilo que você não pode construir, porque você vai
ter problema, você vai causar problemas às outras pessoas e você vai surtar. Isso é fato. Se você não sabe, né, você não consegue se planejar financeiramente, ou seja, se você tem um valor e vai construindo e não sabe o quanto que você vai gastar ali na fase de fundação, na fase de estrutura, na fase de alvenaria, separadamente, fase por fase, você vai gastando dinheiro sem saber se você está construindo dentro do orçamento ou não. E isso aí vai lá no final da sua obra, quando você precisar, estiver na fase de acabamento, né, de fato, isso aí vai fazer muita falta, porque vai começar a faltar dinheiro e é o momento que não pode faltar dinheiro de forma alguma, porque senão você trava a construção. No final da obra é um caos, é assim, ó, o gesseiro precisa que o eletricista termine o serviço dele, o eletricista precisa que o pintor termine o serviço dele, o eletricista precisa que o pedreiro termine, né? O pintor precisa que o gesseiro termine, que o pedreiro termine, ou seja, é uma sucessão. Então, se você não tem dinheiro para pagar algum desses fornecedores ou comprar algum desses materiais, a sua obra trava e aí atrasa de fato, tá? Então, muito cuidado com o planejamento financeiro. Além de você ter o dinheiro para construir somente aquilo que você pode, você ainda tem que saber o quanto você pode gastar por etapa de obra, tá? E isso somente com um planejamento financeiro você pode fazer. Bom, e se você também precisa de um planejamento financeiro, aqui a gente tem uma consultoria de primeira obra, onde a gente traz todos esses detalhes bem minuciosos, o quanto você pode gastar em percentual para cada etapa de sua obra. Se você tem interesse, me chama no número que eu vou deixar aqui nas descrições. Mas vamos lá. O próximo, sequência de obra mal planejada. Aqui também é um problema. A gente escuta muito, por exemplo, lá na fase de acabamento, como eu disse, tem muita gente trabalhando ao mesmo tempo. Então você tem que planejar a obra minuciosamente para você não travar ninguém. Então, o que é o ideal que o pessoal sempre fala, né? Quando a gente vai de acabamento, né, a gente começa pelo gesso, vai descendo até o piso para que você não fique passando com andaime por cima do piso, enfim. Mas olha só, essa sequência é uma sequência que não libera frente de trabalho. Então, como que eu faço, por exemplo? Ó, isso aqui é um exemplo meu, tá? Não estou falando que tem que ser assim, mas dá certo para mim. Vamos lá. Quando eu termino a fase cinza, eu faço as regularizações, tudo certinho, eu começo pelo piso. Por quê? O piso, o que ele libera para mim? Eu fazendo piso e rodapé, né? Eu libero pintor, tá? Eu libero o gesso. Então, enquanto eu estou fazendo o piso, o eletricista também está lá passando a infraestrutura por cima do forro de gesso. Então, eu já libero o pintor para ele ir passando massa, para ele dando fundo, enfim, para ir começando o serviço dele. E eu também, principalmente, eu libero as esquadrias para serem medidas. Por quê? Para a esquadria ser medida, eu preciso do contramarco e preciso da pedra, tá? Preciso estar com a soleira lá embaixo. Aí, eles vão lá fazer a medição para fabricar. E leva em média aí 60 dias para ficar pronto. Agora, se eu fizer o forro e depois eu for para o piso, então eu faço a elétrica, forro, piso, somente depois esquadria. Olha só, eu terminei o piso, eu preciso esperar 60 dias para essas esquadrias ficarem prontas. Já fazendo o piso, enquanto eu estou pintando, fazendo forro, fazendo elétrica, as esquadrias já estão sendo fabricadas. Então, eu tenho um gap menor ali entre um serviço e outro. Então, se você planejar mal a sua obra, se você fizer uma sequência errada na sua obra, a sua obra vai demorar mais do que o normal e, como eu disse, prazo leva muito custo e pode levar até 10%, como eu disse, tá? Então, esse seria o nosso terceiro. O quarto, problemas ali com a mão de obra. Então, mão de obra é um problema de todas as obras. O pessoal some, o pessoal não vai, o pessoal falta e isso é complicado e é normal, tá? Agora, como que você pode se proteger no máximo quanto a isso? Bom, a única forma é você pagar a mão de obra somente pelo que eles fazem. Ou seja, ele fez uma etapa do serviço, você paga aquela etapa. Ele fez outra etapa, você paga. Por quê? Porque vai diminuir essa tendência deles abandonarem a obra. Por quê? Porque
como eles precisam receber para pagar os funcionários, para sobreviver, eles têm que fazer o serviço. Então isso já diminui bastante essa questão de atraso. Vou falar para você que isso elimina? Não elimina, tá? Eu tenho experiência com obra, trabalho com obra há 9 anos e isso ainda acontece comigo porque o ser humano é um negócio difícil, tá? Mas enfim, isso ameniza muito, muito mesmo, tá? E quinto, atraso na entrega de material. Tem material que você precisa comprar bem antes. Por isso que é importante ter as definições bem antes também, tá? Então, toma cuidado com isso. Tem material que você precisa ali no seu planejamento pedir aí com 60 dias de antecedência. Às vezes vem de longe, às vezes é algo complicado de se achar na região, então você tem que se planejar quanto a isso, tá? E se você fizer errado, você vai atrasar a sua obra, tá? Então, assim, como que evita isso? Fazendo um bom planejamento. Todos esses 5 passos que eu falei, com um bom planejamento que você vai evitar, tá? Definir todos os projetos antecipadamente. Então, contrate um bom projetista, contrate um bom projeto. Você precisa de uma organização financeira, tá? Para poder fazer tudo isso aí. E, obviamente, né? É muito importante você contratar profissionais responsáveis e de ótima qualidade para executar a sua casa. Bom, se você precisa de administração de obra, se você precisa de um planejamento de obra, aqui a gente faz isso há bastante tempo e eu tenho certeza que eu posso te ajudar bastante a não sofrer com isso. Olha só, a administração de obra ela tem um custo aí de 10 a 15%, né, do custo da obra. E como eu disse, atrasos causam até 10% de aumento no custo da obra, ou seja, você pode trocar o custo pelo atraso pelo custo da administração, tá? A administração vai fazer com que você termine no prazo, no custo, vai fazer tudo para você, você não vai precisar fazer nada na sua obra e ainda, vamos dizer assim, não vai ter esse custo e esse imprevisto aí de estar pagando pelo que não está sendo agregado na obra. E um administrador de obra, ele traz uma qualidade gigantesca aí para sua obra e para sua paz mental aí para você não surtar com sua obra, tá bom? Dito isso, se precisar, meu contato tá abaixo. Não deixe de dar um like aí nesse vídeo se você gostou e se tem um amigo que está construindo aí ou vai construir, mande para ele porque você pode salvar aí a saúde mental do seu amigo, beleza? Compartilhe o vídeo sem medo. Forte abraço, tamo junto, até a próxima.